Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer algumas ideias de chaveiro em crochê com motivo flor e eu espero que você goste bastante. Esses serão os materiais do nosso primeiro modelo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Você pode fazer nesse tom de marrom. Após fazer o anel mágico, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Para a segunda carreira, vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto e aqui vou fazer 2 pontos baixos. Marco o primeiro ponto baixo. E vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos terminar a carreira com 12 pontos. Para a terceira carreira, vou iniciar fazendo um ponto baixo e vou marcar este primeiro ponto. No próximo ponto, irei fazer 2 pontos baixos, um aumento. Agora vou seguir fazendo um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes no total, e vamos ficar com 18 pontos. Para a próxima carreira, vamos iniciar com um ponto baixo, marco o primeiro ponto,
No ponto seguinte, vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. E esta será a nossa quebra de aumentos. Agora vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Faço um ponto, 2 pontos, e no ponto seguinte faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vamos seguir fazendo 2 pontos no aumento por 5 vezes no total. No final da carreira, vamos fazer um ponto baixo. Para a próxima carreira, vamos fazer o primeiro ponto baixo e marcar. Agora faço mais 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Feito 3 pontos baixos aqui no início, no próximo ponto vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes no total, e vamos ficar com 30 pontos. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo o nosso primeiro ponto. Vou marcar este ponto. No ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Feito 2 pontos baixos aqui no início, no próximo ponto, irei fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Esta é a quebra de aumentos. Agora vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Vamos seguir com esta sequência de 4 pontos baixos, um aumento por 5 vezes.
Para fazer o acabamento da peça, vou utilizar uma agulha de tapeceiro, pulo um ponto, no próximo levo meu fio para a parte de trás. Agora, vou inserir a minha agulha onde está saindo o fio e vou trazer para a frente, depois vou introduzir no ponto que havia saltado. Aqui por trás da peça, vamos finalizar o arremate. Para fazer o bordado, eu vou utilizar um pouco de fio branco para bordar. Venho aqui bem no centro da peça, perto do anel mágico, introduzo a minha agulha, deixo uma sobra de fio lá atrás, traço uma reta, pegando mais ou menos 2 carreiras, não puxo totalmente o fio, deixo dessa forma, faço um pontinho mais acima para prender esta curvinha aqui, que vai ser os nossos olhos. Então, introduzo a agulha no mesmo espaço, vai ficar dessa forma. Na sequência, eu vou fazer 2 cílios, então venho aqui no canto do olho, pego mais ou menos 2 carreiras e faço uma linha reta. Para fazer o segundo cílios, vamos fazer ele um pouco menor, pegando um ponto acima e fazer uma reta na diagonal, dessa forma. Agora é só bordar o outro olho. Bem no meio da peça, aqui na primeira carreira também, vou introduzir a minha agulha e vamos bordar a boca. Faço uma linha reta aqui com o começo dos olhos, mais ou menos. Não puxo totalmente. E aqui vou fazer um ponto para prender esta primeira parte da boca. Passo a agulha no mesmo espaço, levo para a parte de trás. Agora vamos repetir mais uma vez. Faço uma segunda peça igual e vamos unir desta forma. Vou buscar o meu fio amarelo, introduzo a agulha aqui no centro da peça, repartindo em 2. Introduzo a minha agulha nas 2 partes, laço meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço, já prendendo essa sobra de fio. Vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto da base e antes de finalizar totalmente a carreira, vamos colocar enchimento.
Então, deixei um espaço, vou colocar o meu enchimento. E vamos prosseguir fechando toda a volta. Para finalizar essa volta, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Na sequência, vamos fazer 3 correntes, laço, vem no próximo ponto, laço, alongo, novamente laço, venho no mesmo espaço, laço lá atrás, alongo, laço, venho no mesmo espaço, laço lá atrás, alongo, laço, laço lá atrás e alongo. Então, repetir por 4 vezes, depois laço, passo por dentro de todas as alças, faço 3 correntes, venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, vamos fazer as pétalas. Para seguir, vamos fazer 3 correntes, laço, venho no próximo ponto e vamos fazer um ponto puff. Vou repetir essa sequência de laçar, introduzir a agulha, laçar atrás e alongar por 4 vezes. Agora, laço novamente a agulha, passo por dentro de todas as alças. Faço 3 correntes. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou seguir por toda a volta, fazendo 3 correntes, um ponto puff, 3 correntes. Serão 18 pétalas no total. O último ponto baixíssimo eu vou fazer bem aqui onde iniciamos. Na sequência, eu vou fazer 20 correntes. Essas correntes são totalmente opcionais. Você pode utilizar as correntes e a argola de chaveiro tradicional. Cortei o meu fio, passei por dentro da última corrente, vou virar dessa forma e aqui vou fazer um acabamento.
Pronto, pessoal, esse é o resultado do nosso primeiro modelo de chaveiro em crochê flor. Eu espero que você tenha gostado e vamos para o próximo. Nós vamos precisar de 3 cores diferentes. Aqui eu estou utilizando fio 100% acrílico e também algodão. Uma agulha de 2,2 milímetros, referente ao meu fio. Uma agulha de tapeçaria. Uma tesoura para acabamentos e vamos começar. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes, já contando com esta primeira do anel. Dentro do anel mágico, vamos fazer 12 pontos altos, sem contar com as 2 correntes iniciais. Fecho o anel mágico. Agora introduzo a agulha no primeiro ponto alto e aqui faço um ponto baixíssimo. Vamos fechar completamente o anel mágico antes de seguir. E para iniciar a segunda volta, vamos fazer 2 correntes. E neste primeiro ponto, vamos trabalhar 2 pontos altos, um aumento. Seguiremos fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 24 pontos. Após finalizar a segunda volta, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Inicio a terceira volta com 2 correntes. E aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, um aumento de pontos altos. Seguiremos fazendo um ponto alto, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com um total de 36 pontos. Finalizo esta volta com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Faço 2 correntes e um ponto alto aqui neste primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. No terceiro ponto, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Vamos seguir desta forma, fazendo 2 pontos altos, um aumento por toda a volta.
Ficaremos com um total de 48 pontos. Após finalizar a quarta volta, corte o fio e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Com uma outra cor de fio, vamos fazer um nó corrediço e deixar na agulha. Na sequência, introduzo a agulha em qualquer um dos pontos, com exceção do ponto de acabamento, passo essa alcinha e faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha de separação. Laço, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um ponto da base, no próximo ponto vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço. E vamos repetir isso por toda a volta. Pulo um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Siga com esta sequência por toda a volta. No final desta volta, vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, com uma outra cor de fio, introduzo a agulha em qualquer um dos espaços da corrente, busco meu fio, faço 2 correntes. Laço, volto no mesmo espaço, busco o fio, fico com 3 alças, laço, tiro 2. Novamente, laço, fico com 4 alças, tiro 2. E agora eu vou laçar e tirar todas de uma vez. Vamos repetir isso por 3 vezes. Laço, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Novamente faço mais um ponto alto incompleto.
Fico com 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez. Vamos repetir pela última vez. Vou fazer um ponto alto incompleto, novamente faço mais um ponto alto incompleto. Laço e tiro as 3 alças de uma vez. Na sequência, vou retirar a minha agulha, introduzo no primeiro ponto e vou buscar essa alça que estava na agulha por dentro deste primeiro ponto, fazendo um ponto pipoca. Na sequência, faço 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui neste primeiro ponto. Um ponto baixo, perdão. Após fazer o ponto baixo, faço 3 correntes. No próximo ponto, faço ponto baixo. Vou seguir com esta sequência por 5 vezes no total. Após finalizar as 5 repetições, vou fazer uma corrente, corto o meu fio e arremato esta sobrinha de fio por dentro da flor. Esta primeira sobra você pode cortar ou seguir com um acabamento como de costume. Na sequência, nós vamos repetir esta flor por cada espaço das correntes. E esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse porta-copos belíssimo, super fácil de ser feito, que você pode utilizar diversas cores. E para apresentá-lo e presenteá-lo, você pode formar um buquê, que eu vou mostrar agora como fazer. Você vai dobrar a sua peça ao meio e vai seguir enrolando dessa forma. Você também pode transformar esta peça em um lindo chaveiro. É só seguir colando toda a peça. E dessa forma, nós vamos colocar uma agulha para segurar e vamos passar o nosso fio de crochê, formando um laço. E esta é uma ótima ideia para presentes do Dia das Mães, Dia dos Namorados e para o Natal. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça. E estes serão os materiais da nossa terceira peça em crochê de hoje. Eu vou utilizar o fio amigurumi, você pode utilizar um fio da sua preferência, parecido com este fio. Vamos lá começar? Comece fazendo o anel mágico. Na sequência, faça 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Lace por 2 vezes. Dentro do anel mágico, insira a agulha e lace. Ficamos com 4 alças, lace e tire de 2 em 2 alças. Este é o ponto alto duplo. Faça o ponto alto duplo por mais 2 vezes dentro do anel.
sempre tirando de 2 em 2. Segundo ponto alto duplo e terceiro ponto. Agora, dentro do anel mágico, faça 4 pontos altos. Para fazer a ponta do coração, lace por 2 vezes e faça um ponto alto duplo. Agora vamos apenas repetir. Então, começamos com os 4 pontos altos dentro do anel mágico. Na sequência, vamos fazer 3 pontos altos duplos, sempre tirando de 2 em 2 alças, por 3 vezes. Para prosseguir, faça 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Para a segunda volta, pule a primeira corrente, introduza a agulha na segunda correntinha e faça um ponto baixíssimo. Faça uma corrente e na próxima corrente da base, faça um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. No ponto seguinte, também faço 3 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, também faço 3 pontos altos no mesmo ponto. Então, estes pontos vão cair em cima dos pontos altos duplos da carreira anterior. Para prosseguir, vamos fazer 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Primeiro ponto alto, segundo, terceiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto, laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto da base, faço um ponto alto duplo, laço e no mesmo ponto faço um ponto alto. Desta forma. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora, eu vou seguir fazendo 3 pontos altos, um ponto para cada ponto. Primeiro ponto alto, segundo e terceiro. No ponto seguinte, vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos no mesmo ponto da base.
No próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos. No último ponto alto duplo, faço 3 pontos altos. Para prosseguir, aqui na corrente, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixíssimo na última correntinha. Então, pulei uma corrente e fiz um ponto baixíssimo. Para a próxima volta, vou iniciar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo da carreira anterior. No ponto baixo da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos médios. Fico com 3 alças, laço e tiro as 3 alças de uma vez. Para prosseguir, vou fazer 8 aumentos de pontos altos. Então, para cada ponto da base, irei fazer 2 pontos altos por 8 vezes no total. Então, fiz o meu primeiro aumento de pontos altos e vou seguir fazendo 2 pontos para cada ponto por 8 vezes. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os aumentos e vamos seguir fazendo 5 pontos altos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto alto duplo, vou introduzir a agulha, vamos fazer um ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto alto duplo, laço e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Agora, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos. E por 5 vezes, vamos fazer 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Vai ficar dessa forma. E na sequência, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base por 8 vezes no total.
Fiz todos os aumentos. Para prosseguir, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos médios. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Alongo o fio e vou fazer um acabamento. Agora, pessoal, faço o anel mágico. E na sequência, 5 pontos baixos dentro deste anel mágico. Na sequência, fecho o anel mágico e faço um acabamento com a agulha de tapeceiro. Faço toda essa peça com o fio na cor preta. Com uma agulha de costura e um fio branco para bordar, borde 2 pontos, sendo um ponto maior na parte superior e um ponto menor paralelo na parte inferior. Faça 2 peças iguais. Com fio branco, faço o anel mágico. Na sequência, faço 2 correntes. Laço por 2 vezes. Dentro do anel mágico, faço ponto alto duplo. Repito novamente, mais 2 pontos altos duplos dentro do anel mágico. Dentro do anel mágico, faço 2 pontos altos. Agora, trabalho 3 pontos médios dentro do anel mágico. Na sequência, faço 2 pontos altos. Laço por 2 vezes e faço 3 pontos altos duplos dentro do anel.
Faço 2 correntes, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Corto o fio e faço um acabamento. Colo desta forma na peça com cola de silicone, mas você também pode costurar se você preferir. Com auxílio da agulha de costura e um fio preto fino para bordar, vamos fazer os detalhes do rosto. Com um fio de outra cor, inicie fazendo o anel mágico. Na sequência, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Para a segunda volta, faça 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Depois de marcar o primeiro ponto, siga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto.
Faço o acabamento da sobra de fio do anel mágico, corte o excesso. E para a próxima carreira, faça um ponto baixo para cada ponto da base. Marque o primeiro ponto da carreira. No último ponto, não finalize a última laçada. Troque de cor, passe a mesma cor da base pelas duas alças do ponto e faça mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da base, já escondendo as sobras de fio. Faça da carreira 4 até a carreira 5. Para a próxima volta, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Então, marquei o primeiro ponto, no próximo ponto faço mais um ponto baixo. E agora, vamos fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar as 2 alças de fora dos 2 próximos pontos, passo por dentro das 2 alças e finalizo a diminuição. Prossigo fazendo 2 pontos baixos, uma diminuição por 3 vezes no total, e vamos ficar com 9 pontos. Então, para ajudar na execução da diminuição, você pode alongar a alça que está na agulha. Então, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos. E agora, vamos finalizar a última diminuição da volta. Para a última carreira, vamos fazer 9 pontos. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo. Na sequência, deixe uma sobra de fio longa para a costura. Dobro a peça desta forma. Agora, bem aqui na divisão das cores, introduzo a agulha. Busco meu fio, faço uma corrente, laço, volto no mesmo espaço, busco novamente o fio, deixo na agulha. Laço, venho no mesmo espaço, busco o fio, deixo na agulha. Laço, tiro todas as alças, faço uma corrente, alongo o fio e faço um acabamento. Faça 2 peças iguais.
Para prosseguir, siga fazendo o anel mágico, 6 pontos baixos, e na próxima carreira, faça 6 aumentos. Para as carreiras de 3 a 4, faça 12 pontos baixos. Marque o primeiro ponto. Vamos seguir para a sexta carreira, fazendo 2 pontos baixos, marco o primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Agora faço uma diminuição, pegando as 2 alças de fora de cada um dos pontos. Repito 2 pontos, uma diminuição por toda a volta. Deixe uma sobra de fio longa para a costura e repita a peça. Coloquei um pouco de enchimento dentro da minha peça. Agora, com o auxílio da agulha de tapeceiro, vou passar a agulha por todas as alças de fora de cada um dos pontos. Fiz um cordão com correntes, com 11 no total. Fiz um nó na ponta e na outra extremidade deixei uma sobra de fio para a costura. Introduzo o nó dentro da peça e coloco mais um pouco de fibra dentro da peça, apertando bem. Na sequência, aperto bem o anel mágico invertido e faço uma costura. Repito este mesmo acabamento de montagem para todos os membros. E ficarão desta forma. Para fazer a colocação dos membros, já estou com a agulha de tapeceiro. Aqui no segundo aumento, eu vou pegar só a alça de trás dos pontos, vou conduzir o fio aqui por trás e vou fazer um acabamento. Depois de repetir a mesma coisa do outro lado, aqui por trás eu faço alguns nós. Para colocar as pernas, venho aqui bem perto do ponto alto duplo, vou pular um ponto e aqui no próximo, pegando só a alça de trás do ponto, vou conduzir o meu fio e depois colocar a outra perna da mesma forma. Faço uma segunda base, exatamente como a primeira, e agora vamos costurar, introduzindo a agulha
Para finalizar, utilize uma argola, coloque bem no meio da peça e, na sequência, coloque a argola de chaveiro e aperte com auxílio do alicate. E este é o nosso terceiro modelo de chaveiro em crochê, em formato de coração bambolino. Eu espero que você tenha gostado dessas ideias para o Dia das Mães, ideias super simples e muito bonitas que você pode estar presenteando ou até mesmo vendendo. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima!